Estão ligados? Seguinte, nós vamos falar hoje sobre a avaliação inicial, mas a organização que precisa acontecer um pouquinho antes. Os 4 pilares de um bom atendimento, que são planejamento, rapidez, organização e eficiência. Logo depois da nossa vinheta. De trauma, você precisa ter esses 4 pilares muito bem definidos. E isso se constrói e se constitui junto com uma equipe sólida e muito bem treinada. Então, o primeiro processo todo aqui seria o pilar do planejamento, tá bom? Esse planejamento ele constitui uma personificação, né? Precisa ter características de liderança, de desenvolvimento, de relações humanas, um gerenciamento de cena, um trabalho em time, as funções muito bem definidas, uma comunicação de alça fechada, para que todo mundo consiga entender o que está precisando naquele momento. E esse tipo de cenário aqui, ele não é específico para trauma ou para clínico, ele tanto faz, ok? Seja para grandes ocorrências, para pequenas ocorrências, o planejamento ele precisa acontecer antes de chegar no cenário de preferência. Uma das práticas que eu faço dentro da ambulância é já conversar com a minha equipe, já definindo os papéis. Quando a gente chega no cenário, nós tivemos uma situação em que havia possibilidade de estar com um paciente inconsciente dentro do carro, eu já falei, prepara oxigênio, prepara o desfibrilador, leva a bolsa de oxigênio para fora da ambulância, para que você já esteja preparado. Se há uma informação de gravidade no cenário, você já tem que se preparar. Sua equipe ela tem que estar muito bem definida e as ações têm que ser muito bem trabalhadas, tá bom? O segundo passo, o segundo pilar é a rapidez. Você precisa ter, organiza a rapidez no processo para que essa equipe esteja muito bem desenvolvida e alinhada. Pessoal, rapidez aqui é no sentido de que precisa ter sincronia, precisa ter conhecimento dos procedimentos que nós vamos fazer, precisa ter prática. A rapidez vai depender do treinamento da equipe. De quanto tempo essa equipe já trabalha junto. Se é uma equipe que está todo dia no plantão, a possibilidade de eles conseguirem fazer um atendimento rápido é muito grande. Agora, se é uma equipe que um dia trabalha trabalha no outro, e assim esse ciclo é muito vulnerável, se você não tem essa movimentação, precisa ser treinado. Então é muito bom, a minha dica é você pegue a sua equipe de plantão, pelo menos um treino. Né? Um treino de abordagem, um treino de colocar a vítima em maca, um treino de fazer retirada do carro. Seja qual for o treino, dedique 10, 15, 20 minutos para você fazer esse treino para ter essa rapidez e essa velocidade desenvolvida, tá bom? Um simples treino é a mobilização de fratura. Você precisa ter alguém fazendo o logístico, montando o material, você vai precisar ter 2 pessoas estabilizando, uma pessoa estabilizando o membro, talvez às vezes até 2, dependendo da situação, um colocando tala, outro passando, esse mesmo que coloca tala depois já vai ajudar a passar a atadura. Então são detalhezinhos que se a equipe não estiver bem treinado, vai chegar na hora do doente e o negócio não vai funcionar, não vai rodar, tá bom? E aí entra o terceiro pilar, que seria a organização. Eu confesso para vocês que o pilar da rapidez e da organização, eu tenho dificuldade de posicionar eles, porque eu acredito que poderia vir a organização primeiro, depois a rapidez, enfim. Vamos seguir essa sequência, vamos trabalhar com planejamento, rapidez, organização vindo logo na sequência, como se fosse na cola da rapidez. Porque uma equipe organizada, o material já vai estar organizado, preparado antes da ocorrência, sabendo onde está e o que está fazendo. Então, essa organização ela é preliminar à ocorrência e não pode ser durante, tá bom? E se precisar organizar alguma coisa durante o processo, que essa delegação ela tenha que acontecer de maneira com comunicação de alça fechada, o time tem que responder de maneira muito rápida, esse gerenciamento precisa acontecer também no cenário, para que não seja nada falho. Lembrando que existem aí escalas
A escala CIP ela não tem sido mais utilizada, né? O crítico, instável, potencialmente estável e o estável deixou de muito ser utilizado, mas algumas corporações e algumas unidades ainda utilizam dentro dos seus POPs. Então, eu cito aqui, não é uma coisa que eu utilizo, tá, gente? Eu, Maicon, não utilizo a escala CIP. Mas pode ser que tenha gente que use, tenha livros, tenha citações aí que façam uso. É muito importante você entender que dentro desse processo da escala CIP vai ter tempos de atendimento. Uma pessoa que está potencialmente instável ou até mesmo instável, você não tem 12 minutos para ficar na cena, você não tem 10 minutos, você concorda comigo, você tem 5 e olhe lá, você vai fazer o mais rápido possível a abordagem primária e vai dar continuidade no atendimento a caminho do hospital. Não dá para ficar, mas é um paciente em PCR. Aí a gente, todo mundo sabe que o paciente é instável, é crítico, ok? Esse paciente é muito crítico. Além de ser crítico, ele está instável e não há recomendação nenhuma. A própria American Heart fala que a PCR tem que ser tratada no local. Simples assim, tá? Então, fica aí essas diquinhas que ela precisa ser avaliada e a tomada de decisão está em cima da pessoa que está assumindo a guarnição aí, beleza? Por último, eficiência. Eficiência é fazer o melhor com o recurso que se tem. Eficaz é alcançar a meta. Será que a gente, dentro de um atendimento de pré-hospitalar, a gente consegue atender a meta, que é sempre salvar a vida do paciente? Às vezes não, tem muitas variáveis. Então essa eficácia ela fica muito vulnerável quando a gente trata pacientes graves. Agora, ser eficiente é fazer o melhor com o recurso que você tem. Isso não quer dizer que você tenha que improvisar, ok? Improviso não, chega de improviso. A medicina baseada em evidências, ela traz resultados e estatísticas que a gente consegue muito bem planejar e fazer um atendimento com muita qualidade. Nada de ficar usando CAD invertido para estabilização de fratura, de pelve, ouviu, senhores? Nada de ficar improvisando torniquete, nada de ficar improvisando controle de hemorragia com qualquer outra coisa. Então, assim, colar cervical com boné, parem com essas coisas. Que improviso não faz mais parte dessa nova era, dessa nova geração de APH que está vindo. Pode ser que até aqui nos serviu, mas não vai nos levar para onde a gente precisa. O que te trouxe até aqui não vai poder te levar até lá. Okay? Essa frase ela é muito importante. E se a gente quer evoluir o APH, a gente tem que parar com esse negócio de improvisar e dar um jeitinho daqui, dar um jeitinho de lá, que isso não combina mais. A gente tem que profissionalizar o negócio, trabalhar com evidência e começar a colocar cada vez mais evidências claras nesse processo. Beleza? Então, eficiência seria o último item. Então, só recapitulando, como um bom professor faz, planejamento, primeiro item, rapidez e organização, que pode ser esses dois itens aqui, eles podem ser substituídos e invertidos sem problema nenhum, fique à vontade. E por último, a eficácia, tá bom? Errei, eficiência. Beleza? Deixa a tela preta aí. Não tem problema. Pessoal, a partir do momento que esses 4 itens estão bem definidos, você consegue definir o item prioridade. Depois dessa prioridade, é claro que você consegue ter uma decisão muito maior tendenciosa a ser acertada e, é claro, aumenta a taxa de sobrevida do paciente. Então, fica ligado nesses detalhes. Tá aí a minha dica. Curta, compartilha, joga as dúvidas aí e vamos conversando. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!